Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Ai, é bom estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Falar com vocês, conversar sobre esse livro maravilhoso, esse livro que nos traz um aconchego, que nos traz reconforto. Então, vamos começar hoje. Espero que todo mundo tenha visto o meu recado. Hoje o vídeo é gravado, tá? Porque logo mais às 21 eu vou ter uma reunião com o pessoal do Falando ao Coração pra gente planejar a nossa RGA desse ano que entra, de 2021, tá? Tá bem calor, talvez vocês escutem um barulhinho. É o meu climatizador que tá ligado aqui nos meus pés, porque realmente tá muito quente e a luz do foco, ela esquenta muito, então fica difícil. Hoje a gente tá no capítulo 30, que é Paciência, uma conquista da humildade. Eu achei bem interessante. E a irmã nos traz assim: o que poucos sabem é que a paciência não é uma emoção, é um estado emocional. Quem olha para ela como emoção quer senti-la, fazendo força, usando os recursos que exigem muita energia. Pode até a conseguir, em uma ou outra ocasião, usando respiração, oração, chá calmante, vontade firme e outros mecanismos mentais que reprime a explosão da impaciência. E isso é de muito valor. Você pode até conseguir através de alguns exercícios. Isso tem valor, mas é muito temporário. Reprimir, porém, não significa conquistar. É apenas o controle da impaciência, da explosão de impaciência. Quando você conquista, você a expressa na forma de ser e não apenas domina o seu lado sombrio. Todos nós temos dois lados, o lado de luz e o nosso lado sombrio. Quando você domina o seu sombrio, você não conquistou, você não instalou, você não adquiriu a virtude da paciência. A conquista da verdadeira paciência, como estado emocional, é um efeito, é um resultado de uma série de comportamentos e formas de lidar internamente com os acontecimentos da vida externa. Sabe, aquela característica dos grandes espíritos que a gente gosta tanto, que pelo menos eu admiro muito, daquele equilíbrio, daquela serenidade, é a conquista da paciência. Isso eles trazem, é uma conquista que eles já conseguiram, eles já atingiram aquele patamar. Então eles não precisam se esforçar, fazer yoga, tomar chazinho para ficar calma, porque é uma coisa que já faz parte, já é um estado emocional da pessoa que atingiu que atingiu essa virtude, né? Porque tem pessoas que têm outros defeitos, outros vícios e que têm a virtude da paciência. Para entender isso, é necessário mergulhar em um processo de autoconhecimento diário e verificar por meio de um balanço, fruto da observação cada vez mais constante, em quais contextos você foi impaciente, para começar a analisar o que está na raiz desse estado explosivo. Vamos analisar 3 aspectos. Então a gente tem que começar a nos sondar. Tudo é autoconhecimento. Tudo é autoconhecimento. É se entender, é saber se vivenciar, se entender, se conhecer realmente. Por incrível que pareça, a gente não se conhece. A gente, prazer, ilustre desconhecida Nara. Porque a gente não se conhece de verdade. A gente pensa que se conhece, mas não se conhece. E a irmã nos pede para nos
autoconhecermos, darmos um mergulho em nós mesmos e descobrir em que momento, em que situações a gente leva a grandes explosões de impaciência. E aí a gente vai analisar 3 aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, percebemos que algumas pessoas são impacientes porque não aceitam os acontecimentos da vida, querendo que a vida siga de determinado modo, e estão sempre pressionados pelo que os problemas representam na sua vida mental. Adicionam a eles uma visão pessimista e pesada demais, aumentando suas proporções. Tem pessoas que elas não se conformam, elas querem que a vida seja desenhada nos moldes dela. E aí ela vai estar sempre impaciente, lógico, porque a vida não é a vida que tem que se adaptar a mim, sou eu que tenho que me adaptar à vida, sou eu que tenho que me conhecer e melhorar isso. E essas pessoas trazem geralmente um péssimo defeito, são pessimistas, só vem o lado triste da coisa, só vem o lado sombrio da coisa. Isso é complicado. O sentimento mais presente para o não aceite dos problemas costuma ser o medo, seja ele o de perder algo, o que transforma a sua vida emocional em uma tormenta, ou o medo do futuro, aquele que já perderam algo importante e não aceita mais perder nada. Tem um medo do futuro em função dessas perdas do passado e do que elas podem significar no presente. Tem pessoas que não entendem, muitas vezes, que perdas são necessárias. Na verdade, não são perdas, são ganhos, são experiências que a gente adquire. A gente veio aqui para aprender, para evoluir, para se conhecer, para bulinar a gente, nos transformarmos, tirar essa crosta pesada e para que nossa alma fique leve. É isso. E aí as pessoas ficam apegadas a coisas do passado, a valores que muitas vezes não têm o valor real. O fato de ter perdido, aquilo faz com que a pessoa tenha medo de que isso volte a acontecer. Gente, aqui na Terra, encarnados, somos todos. É tudo provisório. A gente está aqui, as perdas são ganhos, são experiências que nos transformarão. O que a gente tem que levar é a transformação como pessoa, é a transformação de vícios em virtudes, de mau hábitos em virtudes, a transformação de sentimentos. E para que isso aconteça, a gente não pode ter medo. O desapego é uma das principais alavancas que nos ajudam a evoluir. E aí a gente continua. Outro sentido muito comum é a revolta. Há pessoas revoltadas com a vida que não aceitam e ainda acham que o mundo é um lugar infeliz, projetando sempre a sua inconformação em tudo e todos. Quem não aceita a vida e as pessoas como elas são é muito impaciente. Sim, isso acaba sendo, eu acho que esse é o principal. É aquela pessoa revoltada, que tudo para ela é ruim, que tudo está errado, que não aceita nada, que se a coisa não for moldada a forma que ela quer, nada tá bom, o mundo é infeliz, as pessoas... Gente, Jesus nos ensinou a olhar o lado bonito de tudo, o lado bom de tudo. Essas pessoas fazem o contrário. E isso acaba nos tornando pessoas impacientes. E como é que eu quero desenvolver um estado emocional de paciência se eu sou revoltada? Difícil, né? Eu vou contar uma historinha rapidíssima que aconteceu comigo sábado, que foi
como sempre, eu levo vários tapões na cara. Tudo bem, dessa vez foi um tapa de luva de pelica. Tudo não é segredo de ninguém que eu tenho medo de morador de rua, né? E eu tava vindo sábado embora, e eu vim a pé dessa vez, e era 3 horas da tarde, acho que 2 horas da tarde, não lembro exatamente o horário. E eu passei pelo Largo do Rosário, e aí entrei na Barão de Jaguara, que é perto da minha casa. Nisso vinha vindo 2 moradores de rua. E a calçada é estreita, né? Aí um deles fez um gesto assim, para deixar eu passar, e eu percebi que ele era gay. Aí quando eu tava indo já, ele pegou e falou, moça, bem delicado, eu achei tão bonitinho. Ai, eu amei o seu vestido, eu tava realmente um vestido bonito, que eu gosto dele. Ele tem todos uns apliques, umas rendas bonitas, e apesar dele ser nude, ele é bonito. E aí ele falou assim, ai moça, que vestido lindo, é leve. Aí eu falei, ai, obrigada, eu também gosto. Aí ele falou, moça, posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode sim. Aí ele falou assim, você pode me dar R$2 pra me tomar uma pinga? Eu não vou mentir, não, é pra me tomar pinga. Aí eu falei assim, lógico, posso, você me elogiou, eu vou te dar R$10, eu vou te dar mais de R$2, vou te dar 10. Aí abri a carteira e peguei R$10 e dei pra ele, tá? Dei pra ele os R$10, aí ele virou pra mim e falou, ai moça, você é leve. Falei, eu emagreci 16 quilos. Não, a sua alma é leve. Eu falei assim, opa. Eles estão mudando a abordagem. Eu achei interessante isso. Você sabe que eu fiquei feliz? Eu cheguei em casa feliz, apesar dos 40 graus no coco, suada, e eu não fiquei impaciente, nem muito menos revoltada ou irritada, e nem com medo. Eu achei curioso a atitude. Falei, que legal. E que isso tem a ver com o texto? Geralmente eu ficaria com medo. Eu ia ficar meio que impaciente, eu queria sair correndo. Eu não tive, engraçado, foi uma coisa boa, uma sensação boa. Aí eu vim pensando, nossa, eles são gente como a gente, eles fazem cocô, xixi, tem dor de barriga, tem amor, odeia, eles têm todos os sentimentos. Puxa vida, como eu sou má, eu sou très má. Eu preciso trabalhar muito esse medo que eu tenho. Mas em todos os momentos eu digo que eu não sou perfeita. Eu ainda trago muita característica errada. Talvez eu fale tanto porque eu preciso ouvir, né? E isso é complicado, eu até perdi o limite, até perdi aqui. Uma segunda abordagem, vemos outras pessoas que são impacientes porque estão sobrecarregadas, ultrapassando os seus limites em alguns ou muitos aspectos da vida, ou em uma relação conflituosa. Uma das emoções mais presentes em pessoas assim é a irritação, que é um sinal de alerta de que algo está além das suas forças. Quem está vivendo com carga maior do que pode suportar tende a produzir um clima vicioso de impaciência. É verdade, a gente percebe. Uma das características do estresse, daquela pessoa que está sobrecarregada de funções, sobrecarregada de serviço, ou vivendo infeliz numa relação, as pessoas ficam irritadas, elas não conseguem ter paciência com nada, tudo tem, sabe, eu acho triste quando uma pessoa fala, eu sou uma pessoa de pavio curto. Gente, isso é péssimo. É a mesma coisa de falar, eu sou egoísta, eu sou orgulhosa, sabe, é feio isso, não é legal, não é bonito. E muitas vezes a pessoa não tem medo, ela não é uma pessoa revoltada, mas ela está sobrecarregada. É um alerta. A Ernest nos fala que é um alerta para a gente prestar atenção. Ou estamos vivendo uma relação conflituosa, ou estamos sobrecarregadas de funções, sobrecarregadas de serviço. Isso nos faz ficarmos impacientes. E em terceira análise, existe também as pessoas impacientes por serem portadoras de um temperamento agressivo. A agressividade é uma energia benéfica,
enquanto produtora de instintos de defesa. Ela é uma das mais fortes energias da proteção da aura. A agressividade é força e não uma conduta. O que essas pessoas não sabem é o que fazer com essa força e quase sempre a transforma em um hábito de ser impaciente, colérico e destrutivo. Então, a agressividade é uma força, é uma energia que a gente traz, em maior ou menor grau. E as pessoas acabam não sabendo lidar com isso. É para nos proteger. É um instinto de proteção. Se a gente souber trabalhar, a vida talvez fique mais fácil. E não transformar isso em um hábito que nos torna impaciente, colérico e destrutivo. É aí que essa força se volta contra a própria pessoa, deixando de ser um escudo de proteção e se tornando um espinheiro que fere, furando buracos na aura e desprotegendo-a. Quem possui essa qualidade de agressividade, sem habilidade de usá-la de forma inteligente, é muito impaciente e caminha para a violência. Isso sim é um grande problema. Geralmente aquelas pessoas agressivas que a gente fala assim, eu tenho medo de fulano, porque fulano é bravo. Não é que a pessoa seja brava, talvez ela tenha uma certa agressividade, uma coisa que ela trouxe e ela não sabe trabalhar. Eu penso, agora não é irmãs não está falando nada, eu que estou falando. Eu acho que muitas pessoas trazem, a grande maioria traz, em maior ou menor proporção. Isso é uma coisa, deve ser inerente do ser humano, imagino eu, porque é uma energia que nos protege. Então, quando a pessoa tem uma energia maior de agressividade e não sabe, acaba se tornando violenta, perde completamente, é uma pessoa impaciente. Não existe quem nasça impaciente ou paciente. Existem formas de lidar com a vida e as respectivas emoções que esse fator provoca na intimidade de cada um de nós. Ninguém nasce paciente ou impaciente. Existem formas da gente saber desenvolver isso. Eu costumo dizer que paciência é ciência da paz. A gente desenvolve isso dentro da gente. Sem dúvida, a impaciência é um sintoma claro de nossa falta de maturidade emocional, que não sabemos como viver de bem com a vida. Até aí tudo bem, afinal, qual de nós nasce pronto, paciente e bonitos emocionalmente? Ninguém, né? Senão a gente não estaria aqui. A gente veio aqui justamente para trabalhar isso, para essa melhora. Então, vamos trabalhar, a gente tem os instrumentos na mão, né? Só depende da gente. O que torna esse tema muito grave é acharmos que somos impacientes e vamos morrer assim, como se isso fosse um traço da personalidade irreparável e impossível de ser transformado ao longo da vida. Isso é um mito, isso pode ser mudado. Você pode se tornar de uma pessoa totalmente impaciente para uma pessoa extremamente paciente. Quantas pessoas eram impacientes e mudaram? Quer ser mais paciente? Não use apenas a repressão. Isso vai matar os seus nervos. Descubra por meio da constante autoavaliação qual a natureza da sua impaciência. O que é que está por trás dessa conduta infeliz que hoje é tremendamente rejeitada e que pode pôr a perder uma vida inteira? Então, aí eu volto a falar o que a Hernandes nos fala. Vamos nos autoconhecer, vamos nos autoavaliar, vamos tentar perceber o que nos leva a ter impaciência, o que tira nosso estado de tranquilidade espiritual. E aí a gente começa a trabalhar em cima disso, porque senão a gente pode perder uma encarnação. Quantos acidentes, mortes e fatos nocivos não acontecem por conta desse estado emocional? Pessoas impacientes querem tudo ao seu tempo, e isso não funciona assim na sociedade ou na vida de relação.
Sabe, o apressado come cru. Isso é péssimo, isso é perigoso. Pessoas impacientes não nascem assim. Acostumaram-se a ser assim. Não acharam ou não quiseram achar outro caminho. Interessante porque a gente, já tocou 2 vezes, João. A gente pensa que as coisas a gente nasce, é minha característica de personalidade. Não, isso não é característica de personalidade. Ser impaciente é uma coisa que você desenvolve. Você se acomodou, ou melhor, você não procurou cultivar a virtude da paciência. Isso é muito interessante, né? Da mesma forma, pessoas pacientes não são assim porque nasceram assim. Elas aprenderam a lidar com o que as tornam mal-humoradas, irritadas, estúpidas, mal-educadas, ansiosas, depressivas, negativas, melindrosas, explosivas. Na raiz de toda essa conduta lamentável, vamos encontrar um agente comum, muito bem apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 9. Sabe, eu sou um pouquinho, mas eu não sou impaciente, eu sou meio impetuosa, de vez em quando eu passo na frente, mas eu tenho trabalhado muito isso, eu tenho trabalhado demais, porque eu já troquei muito as mãos pelos pés, e eu tenho conseguido me equilibrar. Também pudera, né, eu já tenho meio século de vida é muito tempo. E eu não tenho muito mais tempo, não tenho mais meio século para continuar encarnada. E eu quero terminar minha encarnação pelo menos com 2 virtudes adquiridas, que é aprender a perdoar realmente e ter paciência. Trabalhar essa ansiedade. É tão bom isso, porque talvez isso tenha me levado a esse problema cardíaco, porque a síndrome do coração partido, eu não vou saber falar o nome em japonês, tá relacionado à ansiedade, a grandes emoções que são engolidas e dá aquele sorriso. E aí o músculo do coração, porque é engraçado, parece que não, mas há um aumento de um hormônio que detona o coração da gente. Isso que eu tenho descoberto com as minhas pesquisas, minhas leituras. Eu fiquei feliz de saber que pode ser, não foi fechado o diagnóstico, mas se for, a possibilidade de reverter o quadro é muito grande. E eu fiquei feliz. E agora vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. Eu vou pegar o meu Evangelho, porque eu gosto sempre de ler do próprio Evangelho. Só um minutinho. O meu Evangelho que eu adoro, numa linguagem bem acessível. Capítulo 9. Capítulo 9. Bem-aventurados puros de coração. Item 9. Bordel. Só um minutinho, que eu acho que não é o item 9. Tem alguns... É normal. Eu percebo que de vez em quando eles trocam, principalmente o item. Eu conheço esse item, mas se não me engano... Capítulo 8, vamos lá, item 9. A cólera, bordel, é isso mesmo, agora tá certo, vai, dá-lhe. Os homens, levados pelo orgulho, julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-lo. Consideram-se bem acima dos seus irmãos, seja em conhecimento, seja em posição social que ocupa, seja até mesmo pelas vantagens materiais de que desfrutam. Isso, a menor comparação, lhe causa irritação e aborrecimento. O que acontece então? Ficam encolerizados.
perdem a paciência. Procure a origem desse acesso de demência passageiro que fazem com que se iguale aos brutos, perdendo o sangue frio e a razão. Procure o porquê de tal procedimento e quase sempre encontrarão por base o orgulho ferido. É justamente o orgulho ferido que os leva a repelirem cheios de cólera os mais sensatos conselhos. Até mesmo a impaciência, que tem a sua causa nas contrariedades fúteis, advém da importância que cada um atribui à sua própria personalidade, perante a qual julga que todos os outros devem se curvar. Em sua loucura, o homem impaciente volta-se contra tudo e todos, desde a natureza bruta até os objetos que acabam por destruir por não lhe obedecer. Se em tais momentos pudessem ver a sangue frio, teria medo de si mesmo ou se acharia bem ridículos. Que julguem por aí a impressão que deve causar aos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se para vencer essa tendência, que o torna digno de piedade. Se parasse para pensar, veria que a impaciência nada resolve, pois além de lhe alterar a saúde, compromete a própria vida, fazendo com que se torne a primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria tê-lo a certeza de que faz infeliz todos aqueles que o cercam. Se ele possui coração, não sentirá remorso em fazer sofrer as criaturas quem mais ama, e que o remorso mortal sentiria se num acesso de raiva cometesse um ato da qual tivesse que se arrepender pelo resto da vida. Em resumo, o homem que possui temperamento impaciente não deixa de ter certas qualidades de coração. Entretanto, a cólera pode ser um empecilho para que se pratique o bem e pode levá-los a praticar o mal. Isso deve ser suficiente para que ele se esforce em dominá-lo. O espírita ainda deve levar em conta outra razão. A cólera é contra a caridade e a humildade cristã. Nesse trecho, Bordels nos fala sobre aquelas explosões de impaciência, de raiva, de cólera que algumas pessoas sofrem. Essas explosões eu já superei. Bom, né? Consegui atingir o equilíbrio. Mas ainda sou um pouquinho ansiosa, confesso. E aí, continuando, a recomendação é clara. Seja por medo, sobrecarga, agressividade ou quaisquer outras causas, o orgulho ferido é a razão de toda impaciência. A paciência é uma conquista da humildade, de saber seu real valor, de ter conexão com suas forças pessoais, de ter consciência da sua qualidade e talento e deles tomar posse. Os humildes, por terem mais noção dos limites e por saberem do que dão conta com mais clareza, lida bem com seus medos, evita a sobrecarga e são muito conscientes das suas reações, impedindo que a agressividade ganhe conotações infelizes. Gente, aqui termina o capítulo. E eu só vou perguntar, vou fazer só uma questão para a gente refletir. Uma só. Como anda meu orgulho? Eu confesso que agora eu estou mais consciente de que eu tenho um orgulho, sim. E eu tenho, de verdade, gente, de verdade, eu tenho lutado para melhorar. Tanto é que quando alguém vem me elogiar, fala, ai, você fala bem, você sabe, você é muito desenvolta. Eu falo, não me elogia. E tento guardar isso no segredo. Porque isso acaba fazendo massagem no orgulho da gente. Isso não é bom. Então eu estou tentando trabalhar. E uma segunda questão que seria legal para a gente pensar, percebo
Em que momento me encontro? Me encontro agora? Sobrecarregada, com medo? Sou agressiva? Sabe? É isso que eu gostaria que vocês refletissem. E por fim, antes da gente tomar uma atitude, qualquer atitude que seja, vamos tentar nos conhecer. Hoje vamos tentar olhar para nós mesmos e pensar, afinal de contas, para que eu reencarnei? E a pergunta final é, para que eu reencarnei? Cada um reencarnou para cumprir uma missão. Pense nisso. Eu vou só escrever aqui, eu reencarnei. E aí eu vou colocar isso na descrição do vídeo. Gente, a semana que vem vai ser live normal, pelo menos até agora não tenho nenhum compromisso. Minto, eu tenho sim, eu vou fazer uma live na Fraternidades Online, mas é das 8 até 15 para as 9. Então, tranquilamente, eu já saio de lá e já entro na nossa live, querida, porque eu adoro fazer live, eu adoro ver vocês dando oi, e eu gostaria que vocês deixassem um like, deixassem um oi, um emotion, alguma coisa para eu saber que vocês viram o vídeo, porque isso é importante. E o capítulo da semana que vem vai ser polêmico, é o capítulo 31, sexo e as repercussões energéticas. E vai ser um capítulo para maiores de 18 anos, brincadeira. É um capítulo bem legal. E aí tem o capítulo 31, 32 depois, e aí a gente já vai entrar na segunda parte do livro, que são capítulos de uma folha só. Aí a gente vai decidir o que vai fazer. Gente, para quem é da Aliança, vamos pensar com muito carinho em participar esse ano da RGA, porque a RGA é um encontro geral e é muito gostoso. Você imagina, você está participando, ajudando a manter a psicosfera desse planeta lindo que a gente tanto ama, íntegro, ajudando a socorrer um monte de gente, porque mesmo aqueles que só estão participando, eles estão doando, sim, energias boas e salutares para a reconstituição, porque infelizmente a gente ainda tem muito que trabalhar. Vamos participar da RGA? Eu ia gostar muito de vê-los, pelo menos no meu módulo, que vai ser eu falando ao coração. Vou dar um beijo enorme em todo mundo que assistiu o vídeo. E, gente, espero vê-los segunda-feira que vem, dia 21, tá bom? Que Deus ilumine a todos. Fica com Deus. Beijo.